Eu vou botar o nome do vídeo de hoje, o acordão. O acordão do nosso amigo Maduro, do Lula e do Biden. A gente vai chegar lá. Até o Lula. Calma, vamos por partes. Enfim, ontem, eu não sei o celular quando tava perto de dormir, eu tava fazendo alguma coisa. Não lembro o que era. Tava conversando com minha mulher. Aí fui dormir. Sei lá, acho que a última vez que eu celular às 11 da noite aqui, que era 10 da manhã. Não tinha visto ainda as notícias. Mas tinha essa aqui já, que já foi nas 10h19. Só no valor. Estados Unidos reduzem sanções contra a Venezuela após o acordo sobre eleições. Opa, peraí. Então, os Estados Unidos e a Venezuela fizeram um acordo em torno das eleições. Pra ter eleições livres, né? Vamos ver se esse acordo foi um acordo de verdade ou foi de fachada. Estados Unidos anunciaram que vão reduzir algumas sanções contra a Venezuela após o país sul-americano anunciar uma série de medidas que podem garantir a transparência das eleições no país. Um acordo firmado na quarta-feira entre o governo de Caracas e membros da oposição. Mas será que é a oposição ou será que é a oposição tipo MBL, tipo Partido Novo, né? A oposição, a direita permitida, né? Aquela oposição que faz o L. Tipo Kim Kataguiri, que bate foto com a Gleisi Hoffmann, pede impeachment de Bolsonaro. Aí Kim Kataguiri e Lula faz um acordo, né? É oposição, aquela oposição que vocês conhecem. Mas vamos lá. O Lula foi no Twitter. Não é o Lula, né? Alguém que usa a conta do Lula postou o seguinte tweet. Recebi com satisfação a notícia de que o governo dos Estados Unidos retirou sanções contra a Venezuela, depois que o governo e a oposição venezuelanos assinaram um acordo para eleições justas no ano que vem. Eleições justas. Essa expressão é interessante. Guarda na cabeça. Guarda na memória. Por uns 10 minutos. Eleições justas. Quem é que define o que é justo? O que é justo? O que é uma eleição justa? É o Lula que define isso? É o Biden? Será que é a narrativa que é criada? A gente vai ter a resposta logo menos. A Lula fala, sanções unilaterais prejudicam a população dos países afetados e dificultam o processo de mediação, resolução de conflitos. O levantamento total e permanente de sanções contribui para normalizar a política venezuelana e estabilizar a região. Beleza. Entendi, Lula. Vamos lá, né? Eleições justas. Vamos dar um bisu. Venezuela liberta opositores após o acordo de Maduro. Olha o subtítulo. O país mantinha 273 presos políticos até o começo do mês, segundo o ONG. Estados Unidos até novembro para regime reintegrar candidatos. Aí falava que pelo menos 5 foram libertados. Tem 273. Libertaram 5. Tá faltando 268, mas tudo bem. Por partes, né? Vamos para os próximos dias. O acordo aí, o grande acordão. Pelo menos 5 foram libertados, depois do Maduro, assinando na última terça, um acordo com a oposição para realizar eleições presidenciais competitivas e passíveis de monitoramento por observadores internacionais em 2024. Entre os libertados na noite desta quarta estão o ex-deputado Juan Requesens e o jornalista e ativista Roland Carreño. Enfim, aí vamos voltar 2 dias no tempo. Foi ontem. Vamos botar 2 dias antes, dia 17. O Globo. Lula envia Celso Amorim, a Barbados, para reunião sobre eleições na Venezuela. E sobre a saída do Amorim, cada veículo de imprensa contou um pedaço da história. Deixei a melhor por último. Começando pelo Globo, fala que as eleições na Venezuela foram tema de conversa telefônica entre Lula e o Maduro na última segunda-feira. Os dois mandatários discutiram ainda a dívida dos vizinhos, as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e o fornecimento de energia elétrica. Olha só, antes dos Estados Unidos suspenderem as sanções, o Lula ligou pro Maduro para falar sobre as sanções. Muito engraçado, né? Discutiram isso, o Maduro. Meu amigo Biden me disse, tá tudo certo, vamos devagarzinho que a gente chega lá. Aí o G1 trouxe um pedacinho a mais. Acordo sobre a eleição na Venezuela teve bênção do Brasil e deve sacramentar fim de sanções dos Estados Unidos sobre petróleo. Olha qual é a sanção petróleo. Ô, rapaz, o petróleo venezuelano. Maduro, meu amigo Biden, vem pro time do meu amigo Biden. E essa foi a melhor nota, porque o Celso Amorim, ele conversou com o Igor Gadelha. Lula envia Celso Amorim para a reunião entre Venezuela e Estados Unidos. Aí tá ali, ó. A coluna, Celso Amorim afirmou que a participação do Brasil na reunião foi exigência do governo venezuelano. Vamos lá, ó. A expectativa é que no encontro os dois países firmem um acordo que prevê a redução das sanções impostas por Washington. Olha só, já tinha a expectativa de redução. O Lula já tinha ligado pro Maduro para avisar um dia antes. Meu amigo Biden deixou tudo pronto. Em troca de garantias sobre a condução das eleições presidenciais por Caracas previstas para 2024. Garantias de eleições justas. O que é uma eleição? Eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça do Lula quando ele fala isso. O que eu sei é que Celso Amorim, né, confirmou que já está em Barbados, e segundo ele, a participação do Brasil na reunião foi uma exigência da Venezuela, abre aspas, foi um pedido expresso do governo venezuelano. Lula, tu tem certeza, mas tu vai estar aqui comigo, então tu vai assinar comigo. Tu vai botar o teu dedinho no meu, porque eu vou confiar em tu, viu, Lula? Tu tá falando que o Biden é nosso amigo, então vou confiar. Aí olha que engraçado. Vamos voltar um pouquinho aqui agora pra eleição justa. A gente tem mais coisa, não é só isso aqui não. A Folha não, a Veja, ontem, isso aqui já ontem, comentou sobre o ocorrido. Estados Unidos suspendem sanções à Venezuela após a libertação de presos políticos. A iniciativa ocorre mediante acordo histórico entre oposição e governo, do Maduro, que marcou eleições presidenciais para o segundo semestre de 2024, e fala que, apesar disso, ficou aquém
das expectativas americanas. O acordão ficou aquém. O texto deixou de mencionar, por exemplo, a proibição imposta pelo governo venezuelano a Maria Corina Machado, líder da oposição, de concorrer a cargos públicos por 15 anos. Segundo a agência de notícia Reuters, os Estados Unidos consideram que se trata de um acordo parcial rumo a um roteiro eleitoral. Então esse grande acordão é da oposição, é do MBL, é da oposição... Bolsonaro não, viu? Só Kim Kataguiri. Kim Kataguiri pode disputar, Bolsonaro não, deixa ali. A oposição de verdade... Não, esquece isso, deixa de fora. Vamos aqui ser felizes, meu amigo Biden. O importante é que o petróleo é nosso, a Amazônia também. Você tá entendendo qual é a jogada? Só que, vamos voltar para ainda eleições justas, vamos voltar sobre a exigência dos venezuelanos, vamos também falar um pouco mais sobre a oposição permitida, a direita permitida da Venezuela, e ainda vai voltar um pouco no tempo, pra gente relembrar de alguns eventos que aconteceram ao longo do ano, figuras-chave. Em 8 de março, o perfil oficial do Maduro revelou para o mundo que quem tava lá, aquele senhorzinho ali, ó, de cabeça branca, de barba, Celso Amorim. Celso Amorim. Aí depois que o Maduro revelou para o mundo, os jornais começaram a noticiar. Lula envia Amorim em missão secreta à Venezuela para ampliar a relação com Maduro. Mas será que o Amorim foi de forma secreta para a Venezuela só para ter um papo com o Maduro? Só para reaproximar o Lula do Maduro? Eles estavam separados para precisar reconectar? Isso daqui está no Atlas de março, página 272. Ainda na página 272, comento mais sobre isso. Governo Lula quer ser ponte entre Maduro e a oposição. Esse acordão do Maduro com a oposição permitida, com a turma do MBL da Venezuela, o Lula foi a ponte. E a mesma ponte tem que estar aqui na hora de assinar com o Biden, viu? Tem que estar aqui, que é pra chancelar. Aí eu comentava no Atlas em março. Além da agenda verde, parecia que o governo Lula queria ser uma ponte para levar a democracia para a Venezuela. Por trás de tudo isso, o que se comentava na época era a possível atuação do PT para aproximar Maduro do Biden e do Partido Democrata. E aí? O que foi acontecer ontem? O louco sou eu, né? Isso aqui tá sendo de março, viu? Acho que isso aqui é a diferença de um comentário, de uma opinião qualquer, de jogar pra torcida e fazer uma análise com base dos ocorridos. Tá ali, ó, escrito em março. Então acho que o Lula realmente aproximou, né? O Maduro do amigo Biden. Oposição. Olha o que a Folha de São Paulo contava. Celso Amorim vai à Venezuela e descreve cenário inédito de incentivo à democracia. Assessor de Lula esteve em Caráter em visitas não anunciada pelo Itamaraty. Eleições e dívida bilionária estiveram na mesa. Eleição aqui, vamos ver a oposição, pá. Um incentivo à democracia. Tem que incentivar. Aí, ainda em março, na página 295, um pouquinho mais à frente, eu trazia uma postagem da Gringa Brasília, onde ela postava ali um perfil da VRT no Brasil Institute, que é um braço do Wilson Center, que é do Woodrow Wilson. É um instituto, né? É basicamente um dos braços do governo americano. É uma ONG que recebe dinheiro do Estado, né? Departamento de Estado. É basicamente um braço do governo. Aí ela ali, né, falando que o presidente Lula, pode ter uma posição, né, internacional como estadista para encontrar um caminho para mover as coisas em prol dos venezuelanos e da região. Diz o ex-embaixador americano no Brasil, Anthony Harrington. Aí ela falava, ó, não falei pra vocês que os Estados Unidos estão utilizando o governo Lula para mexer na Venezuela? A visita da comitiva do Brasil foi sobre isso. Veja esse tweet do Wilson Center Brasil Institute, agência do governo americano. Lula poderá ter um papel em ajudar a encontrar e avançar a situação na Venezuela. E aí em março eu comentava, mais denúncias contra o governo Lula surgiam na esquerda. Gringa Brasília trazia um tweet da ONG Wilson Center, uma turma que a esquerda apontava a receber dinheiro diretamente do governo americano, que eles estariam utilizando Lula para criar pontes com a Venezuela. Sem o petróleo russo, o imperialismo teria que rever os seus inimigos, né? Tem quanto tempo que eu também tô comentando? Pelo menos desde março. Tá aqui registrado. Porque eu podia trazer a notícia, eu podia trazer o tweet mais bonito, né? O print, tentar ser meio desfocado. Então eu falei, pô, se eu trago o print meio desfocado, a turma ia ficar, né? Será que você realmente falou isso em março? Será? Tá aqui, ó, tá escrito. Tá escrito, tá datado, tá lá registrado em março. Vamos avançar um pouquinho mais. Maio, 2 meses depois. Olha o que o Amorim fala aqui, ó. Um incentivo à democracia inédito. Nossa, muita democracia que eu estou vendo aqui na Venezuela, dizia o Celso Amorim. Aí maio, lembra que o Maduro veio ao Brasil? Lula diz que Venezuela é vítima de narrativa antidemocrática e autoritarismo. O presidente brasileiro afirmou que cabe a Maduro mostrar sua narrativa para fazer as pessoas mudarem de opinião. O Globo comentava, Lula diz que encontra com Maduro é um momento histórico e critica a narrativa antidemocrática contra a Venezuela. O presidente brasileiro defende entrar na Venezuela no grupo dos BRICS, grupo dos Estados Unidos, porta de dólares no país vizinho. Brigou com Biden. Aquela briga de mentirinha. Ó, o Celso Amorim vai de lá para ajudar na criação de uma narrativa. Eu nunca vi tanta democracia ao meu redor. Aí o que é que Lula disse? Que cabe a Maduro mostrar sua narrativa. E vem trabalhando. Qual era a posição? Qual é a posição do Lula nisso tudo há muito tempo? Vários meses. É vender uma ideia pro mundo que na Venezuela as coisas estão mudando. Agora o Kim Kataguiri e a turma do MBL, Nando Moura, Danilo Gentili, estão pegando esses personagens, porque no Brasil todo mundo conhece como eles se posicionam, a direita permitida, pra falar aqui, ó. Essa turma aqui agora vai poder disputar política. A direita permitida. Ainda no Atlas de março, página 283, saiu uma nota.
Por que o Brasil e outros países se reaproximam da Venezuela de Maduro? Aí eu comentava assim, ó. Porém, uma questão ainda mais importante poderia estar por trás da vida do Maduro e de todo o tratamento especial que lhe foi dado pelo Lula. Pode ter um motivo extra. Segundo o Globo, nas palavras de uma fonte que acompanhou de perto as articulações políticas no continente, se o Brasil não voltasse a ocupar um espaço importante na Venezuela, outros o farão. Por outros, entendam-se os comunas, País Vermelho, Rússia, Irã e Turquia. A Globo falava isso. Aí eu falava, peraí, aqui já entra o primeiro questionamento. Qual o problema disso? Por quê? Se Lula era o grande nome do Foro de São Paulo e, em tese, era um aliado dos BRICS, porque Lula seria contra os BRICS ocuparem espaço na Venezuela. Ou Lula não era aliado dos BRICS, mas sim do imperialismo americano. O Globo falava, a turma tá se reaproximando da Venezuela porque tá com medo da Rússia. A turma tá se reaproximando da Venezuela com medo da Turquia, com medo do País Vermelho. Mas por que com medo? Não são países aliados do petismo? Ou o petismo não quer esses países por perto? Ou Lula quer que a Venezuela, na verdade, fique pertinha do amigo Biden. Do nosso grande amigo Biden. Estranho, né? Vamos lá. Aí continuava na página seguinte. Era no mínimo intrigante ver que Lula tentava afastar a Venezuela dos BRICS, exatamente no momento em que os americanos tinham interesse em reatar os negócios com os venezuelanos. Seria o Lula uma espécie de gatekeeper do imperialismo? Estaria Lula tentando validar a posição de democrata do Maduro para facilitar e justificar o processo de aproximar a Venezuela dos Estados Unidos? Para responder essas perguntas, sugiro a leitura do Atlas de março, onde temos os relatos da vida de Celso Amorim à Venezuela, que naquele momento já demonstrava estar empenhado em mostrar para o mundo que a Venezuela era uma democracia que estava pronta para voltar a fazer negócio com os americanos. Está escrito em maio. Vamos avançar um pouquinho mais. Você lembra que eu falei pra vocês daqui a pouco? Gente, memoriza aí esse negócio de eleição justa. O que é uma eleição justa? O que é uma eleição justa? Eu falei isso, não foi à toa. Antes do Lula usar essa expressão, eleições justas, quem usou? Ela. A mulher que por onde passa, causa trepidações. Conhecida dentro da esquerda por promover, né, conflitos híbridos. É aquele conflito onde você deixa de ser né, ferramenta e você começa a utilizar o tipo de aparato, seja econômico, seja um político, seja um midiático, para você promover uma desestabilização das nações. Estou falando dela, Vitória Nuland. No mês de maio, ela esteve no Brasil, ela concedeu entrevista para o Globo, a gente comentou, página 285 do Atlas de julho. Esperamos que o Brasil influencie Maduro para permitir eleições livres. Ó, Lula, seu papel, viu? Mantenha o acordo de pé e siga avançando. Em entrevista exclusiva ao Globo, Vitória Nuland elogia a atuação do Lula na crise na Nicarágua e vê potencial de mediação no conflito na Ucrânia. Aí eu falava. Aqui chegava, talvez, a entrevista mais importante e reveladora sobre o caso Venezuela. O Globo conseguiu uma entrevista exclusiva com a Vitória Nuland, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos. Abre aspas, tá na matéria do Globo. Esperamos que sim. Foi muito bom ver na Europa não apenas o regime de Maduro, mas muitos políticos da oposição trabalhando juntos, vê-los apoiados por líderes europeus, por líderes do hemisfério ocidental, com todos pressionando na mesma direção, que é chegar a uma eleição livre e justa. Do jeito que o Lula gosta. Mas afinal, qual seria o conceito de eleição livre e justa para ela? Afinal, a depender do conceito e premissas, poderia a Venezuela receber o selo de eleições livres e justas? Você libera os presos, deixa a direita permitida competir, a oposição para valer, não esquece, deixa ali, inelegível, e a festa da democracia acontece. E as sanções vão embora. Na página seguinte, no trecho seguinte, a subsecretária afirmava algo de chamar a atenção do leitor, abre aspas. Acho que o importante é que os Estados Unidos e o Brasil estejam alinhados na pressão por uma eleição livre e justa. Ela repete, justa. E é isso que queremos ver daqui para frente e que permitirá, esperamos, relações muito mais normais. E, obviamente, se os Estados Unidos tiverem relações mais normais com a Venezuela, isso melhora a capacidade de todos trabalharem juntos no hemisfério. É a união do amigo Biden. Toda essa conversa, acenda em movimento, visavam no final de tudo aproximar os Estados Unidos da Venezuela. Será que era isso? Não era algo a se refletir principalmente após a reordenação das forças geopolíticas do mundo, após a invasão da Rússia à Ucrânia? Cada dia ficava mais claro que Lula estava para trabalhar para o Biden. Aí, chegando agora no mês de agosto, quase para encerrar tudo, acho que está ficando bem claro o que aconteceu nas últimas horas, o Nota da Globo está republicando uma notícia originalmente da Bloomberg. Estados Unidos negociam com Venezuela alívio das sanções em troca de eleições justas. Eleições justas, do jeito que o Lula gosta. Vocês acham que o Lula usa essa expressão de forma aleatória? Em primeiro lugar, o Lula nem usa Twitter. O Lula nem usa Twitter. Alguém escreveu pra ele. Capaz do Biden falar, Lula, posta isso daí que eu tô mandando. Chicote estrala. Lembra da ligação telefônica entre Lula e o Biden? Que tinha ocorrido já antes. Pois bem, o Globo informava que Washington tem cogitado a ideia de aliviar as sanções para persuadir o regime do presidente Maduro a realizar uma votação presidencial competitiva em 2024 e libertar os presos políticos. Foi isso que aconteceu, né? As sanções agravaram a crise econômica e humanitária da Venezuela ao impedir as vendas de petróleo, embora não tenham falhado em seu objetivo original de destituir Maduro. Os americanos seguiam a tentativa de restaurar a democracia venezuelana, que nada mais era que um interesse em comprar petróleo barato. Vocês acham que realmente os Estados Unidos estão preocupados com a democracia? Vocês acham que os Estados Unidos têm algum tipo de preocupação com a democracia na Venezuela? Vocês acham isso? Vocês acham isso? Assim, se tiver uma única coisa, em termos de relações internacionais,
que todos os brasileiros deveriam ter dentro de si, sabe, assim, internalizado, nenhum país é amigo de ninguém. Nenhum país tá preocupado com a democracia, com o sofrimento, não estão nem aí. Todos diplomatas, embaixadores, o que quer que seja, que estejam no país, e são de outros países, eles estão não para ajudar os brasileiros, eles estão para buscar, né, benefícios para suas próprias nações. Mas tem ninguém do lado do Brasil, mas ninguém. Tem talvez um político mais à direita em algum lugar, talvez ele tome alguma medida que pode atrapalhar os planos da esquerda. Mas no final do dia, a única preocupação dessa gente é com eles mesmos, gente. Não adianta ficar, não adianta. Esquece.